Oi, oi pessoal, bem-vindos ao episódio 20 de Na Volta Eu Te Conto. E também, esses dias, a gente completou 1 ano do primeiro episódio do podcast. Então esse é um episódio bem especial, comemorativo, de 1 ano aqui do nosso podcast. E também comemorando o 20º episódio. E tô muito feliz. Eu tenho gravado pouco porque, assim, inverno, né, gente? Tá um frio. Chandra de Israel. Tá muito frio. Hoje tá menos 68 graus aqui em Porto Alegre. E tá vários dias chovendo. Mas agora deu uma pausa, daí hoje eu tô conseguindo voltar caminhando. E aí decidi gravar esse episódio comemorativo. E como ele é para ser um episódio especial, eu decidi contar uma história que muita gente me pede, vários amigos me pediam para contar essa história no podcast aqui para vocês, compartilhar com vocês essa história, que é uma história assim ficou bem popular entre os meus amigos, sobre uma relação que eu tive e muitos me pediram para contar. Então, assim, pode ser que vários já conheçam essa história, vários já tenham ouvido essa história. Então, vamos lá e ouçam mais uma vez para apoiar o amigo de vocês, né? E quem ainda não ouviu, se prepara, porque é uma bomba. Essa história, ela meio que virou um meme, assim, entre o meu grupo de amizades, entre as pessoas que souberam dela. Óbvio, no momento que eu vivi ela foi horrível, né? Sempre tem isso. No momento que a gente tá vivendo é horrível, mas depois ela se tornou um eterno meme, né? E essa história não foi nada mais do que isso, nada menos do que isso. Que foi sobre uma pessoa que eu conheci, um relacionamento que eu tive, assim, né? Não se tornou um namoro, mas eu fiquei sério com essa pessoa por um tempo, uns 4 meses, eu acho, 5 meses. Talvez foi o mais perto de viver um relacionamento que eu já cheguei. E que terminou de forma desastrosa, né? Mas assim, vou contar do comecinho, do começucho pra todo mundo, né? Que foi também um relacionamento à distância que aconteceu, né? Eu conheci essa pessoa aqui em Porto Alegre, mas ela não morava aqui. Morava no interior de São Paulo, tá? Mas essa pessoa estava aqui em Porto Alegre e no período que ele estava aqui a gente se conheceu via aplicativo e marcou um encontro, né? Aí saímos para nos conhecer. Eu não lembro se era numa sexta-feira ou era no sábado. Acho que foi no sábado, que na verdade foi assim, na segunda-feira a gente começou a conversar no aplicativo, né? E ficou uma semana meio que conversando, só que não saiu o encontro. E aí no final de semana ele me chamou pra sair. E era em agosto, né? De 2023, eu acho. Faz quase 3 anos. E aí a gente saiu no final de semana. E quando a gente saiu foi muito legal. Foi muito legal porque assim, ele pegou na minha mão, tipo assim, quando a gente estava saindo, a gente foi na Redenção, aí ele pegou na minha mão, ele, tipo assim, andou de mão dada comigo na rua, que era uma coisa que eu nunca tinha vivido na minha vida. E pra quem é LGBT, pra quem é, tipo assim, dissidente de gênero, como eu, assim, é algo muito raro. Tipo assim, as pessoas muitas vezes, eu já falei isso aqui, né? Sentem atração, mas não querem viver nada em público com a gente. Então essa demonstração de afeto e não ter medo de demonstrar afeto publicamente comigo era uma coisa que eu nunca tinha vivido, assim, né? E que foi muito especial. Então naquele dia eu tava, assim, muito feliz, né? E a gente deu um passeio muito legal ali pela Redenção, pelo Brick, almoçou juntos. A gente não se desgrudou, passou sábado e domingo juntos, assim.
foi muito, muito, muito especial. E obviamente que eu senti que era uma conexão muito forte, assim, que eu não tinha tido até então, né? E aí, enfim, a gente conversou sobre ele ser de São Paulo e tal, então na minha cabeça era só uma coisa de um final de semana ali. Na segunda-feira ele ia embora. E aí eu meio que me ofereci pra acompanhar ele até o aeroporto na segunda e tudo mais. Bem aquela coisa sapatão, né, gente? Bem aquela coisa sapatão mesmo. Bem aquela coisa emocionada, né? Mas fui lá me despedir dele, acompanhar ele até o aeroporto. E na despedida, assim, eu tava bem emocionado, porque eu tinha sentido algo muito forte, assim, por ele, sabe? Não sei se vocês conseguem imaginar, mas tentem se colocar no meu lugar, de alguém que nunca tinha vivido nada com alguém, de demonstrar, assim, mais afeto, assim, sabe? Tipo, publicamente, e ser muito fofo, me tratar bem, me elogiar. Assim, né? Isso foi antes daquela outra tour do menino que eu contei nos episódios anteriores, né? Então, tipo assim, eu não tinha vivido nada, sabe? E foi alguém que, tipo, topou sair comigo várias vezes naquele dia, passar o final de semana comigo. Enfim, foi algo bem legal. E aí fui lá me despedir dele no aeroporto e eu, emocionada que sou, né? Escrevi uma cartinha e agradecendo pelo final de semana, que tinha sido muito especial conhecer ele e tudo mais. E nossa, na hora da despedida me desmanchei chorando no aeroporto. Mas, enfim, vocês vão me julgar por ser romântico? É bom que não. Então, esse perfil aqui, esse podcast aqui, ele valoriza as pessoas que são emocionadas e românticas, e demonstram sentimentos. Então, ao invés de julgar, vocês vão aplaudir nos comentários, tá? Eu quero aplauso. Mas aí, foi isso. Daí depois, né, a gente, tipo assim, eu voltei pra minha casa, triste, né, mas voltei. E a gente seguiu conversando, assim, nos dias seguintes e tudo mais, né? E aí, a gente seguiu conversando por WhatsApp, né? E aí ele falou que, tipo assim, né, a gente seguiu numa comunicação muito intensa. E aí ele falou que, enfim, tinha gostado muito de ficar comigo, que não me tirava dos pensamentos. E eu também tava nesse pique, né? E aí a gente ficou, sei lá, acho que um mês, assim, conversando. E aí ele pegou e falou assim, porque em dezembro, acho, eu vou ter férias. Daí pensei em ir pra Porto Alegre de novo, pra gente poder se ver e tal. E daí eu falei, que ótimo, maravilha. Amei, adoraria que você viesse me visitar. Mas eu tenho férias em outubro. E eu poderia usar as minhas férias pra ir te ver também, se a gente tá nessa ideia, assim, né, de se encontrar de novo e se ver. E daí ele falou, nossa, ia adorar. E aí eu não conhecia muito São Paulo, só tinha ido algumas vezes a trabalho. Pensei, vou lá, vou dar uma turistada, e saio com ele, aproveito, fico com ele. Aí eu acho que eu tirei 10 dias de férias. A gente ficou esses 2 meses conversando, e daí em outubro fui pra lá. E daí eu já tava bem mais emocionado, né? Porque a gente ficou 2 meses conversando. E aí quando eu fui pra lá, nessa vez em outubro, também foi muito legal, assim, sabe? Foi viver, tipo, dias de casalzinho, assim, passeando, saindo pra jantar, fazendo várias coisinhas. Não, gente, essa história, ela tem camadas, porque, assim, ele morava no interior de São Paulo, mas ele trabalhava na cidade de São Paulo. Então durante a semana ele ficava na capital e no final de semana ia pro interior, que era bem longinho até. E durante a semana ele morava ali na capital, ele dividia apartamento com uma amiga, ele morava tipo num quartinho. Ai, gente, olha, eu volto, eu penso, é cada uma que eu me enfiei. Mas aí eu ficava nessa casa da amiga junto com ele, nesse quartinho ali, que era bem piquetucho. A gente dividia, assim, durante a semana, e aí no final de semana ia lá pra cidade dele, pra, enfim, conhecer, né, a família dele, a parte da família dele que ele se dava bem ali, né. E aí, óbvio, daí pessoalmente conheci mais sobre a vida dele e tudo mais.
E foi legal, foi bem romantiquinho, assim. A gente viveu momentos legais, coisas legais. E tava tudo sendo muito boa, essa primeira parte, assim, né? Essa segunda vez que a gente tava se vendo, na verdade, né? Que era a segunda vez pessoalmente que a gente tava se vendo. Tá, aí vivi isso bem felizinho e voltei depois de uns 10 dias. E aí, a gente já tinha deixado meio que pré-combinado que daí, né? Em dezembro, ele vinha pra cá nas férias dele. E a gente tava vivendo assim, esse relacionamento à distância. Aí tá, de novo, a gente seguiu conversando bastante nesses 1 mês e meio que a gente ficou sem se ver. E daí em dezembro ele veio pra cá, pra ficar 2 semanas, eu acho. E aí a gente organizou pra fazer tipo uma mini viagenzinha aqui dentro do Rio Grande do Sul, porque ele não conhecia nada além de Porto Alegre. E aí, como ele tinha me levado pra cidade dele do interior, eu pensei, vou levar ele pra minha cidade do interior, né? E, consequentemente, conhecer minha família também, porque eu conhecia dele. E aí... e depois ele queria muito conhecer as missões. Daí a gente organizou uma viagem para as missões também. Eu tinha uma prima minha que tava morando lá nas missões, daí ela nos recebeu, enfim. Tá, só que aí, que quando ele veio pra cá em dezembro, eu tava muito empolgado, porque era a primeira vez que eu ia, tipo assim, apresentar alguém pra minha família, alguém que eu tava conhecendo. E, enfim. Isso que eu quis. Acho que é um passo bem importante, né? Eu ia apresentar para os meus amigos aqui de Porto Alegre, acho que meus amigos estavam mais emocionados do que eu com esse rolê, porque, enfim, eu nunca tinha ficado sério com ninguém, né? E aí eu contava essas histórias para os meus amigos, e eles ficavam tipo, meu Deus, queremos muito conhecer. E meus amigos super apoiando também. Acredito que até vários aqui que escutam o podcast devem ter conhecido eles, sabem do que eu estou falando. Mas daí foi nessa parte que ele veio pra cá em dezembro que começou a dar errado, que eu comecei a perceber algumas coisas que eu comecei a achar muito estranho. Comecei a perceber algumas coisas, entre parênteses, desrespeitos, né? Que foi o seguinte, tipo, ele veio pra cá, daí a gente foi lá pro interior, conheceu minha família, meus pais, meus irmãos, todo mundo adoraram ele. Que tipo, a gente ficou uns dias por lá. Ele adorou Vila Segredo, IP, que é uma cidade fofinha mesmo. E aí depois a gente voltou pra Porto Alegre. Ele conheceu meus amigos, que acho que não tinham uma opinião muito formada sobre ele, porque enfim, foi um rolê de barzinho, né? Não dá pra ter muita noção. E depois a gente foi para as missões, depois a gente foi para Pelotas. Nossa, a gente fez várias coisas, na verdade. E aí, nesse período, como a gente tava começando a ficar, tipo, meio que serinho, né, exclusivamente, não era um namoro, mas era meio que exclusivamente, né. Toda vez que eu falava, tipo assim, da gente talvez ficar junto, ter um relacionamento e tudo mais, ele falava que a gente tinha uma grande diferença de idade e que isso ia ser um problema. A gente tinha 15 ou 16 anos de diferença de idade, que é uma grande diferença de idade, realmente. Mas, tipo, não era uma coisa que me incomodava, porque eu não achava que a gente era tão diferente assim, de pensamentos, costumes, etapas de vida e tudo mais, sabe? Mas aparentemente pra ele, né, era uma coisa que incomodava muito, e ele deixava muito claro isso todas as vezes que a gente conversava sobre idade ou sobre ficar junto, essas coisas. Então, tipo assim, se tu já é uma coisa que te incomoda muito, por que tu vai dar, tipo assim, vai prosseguir com isso, entendeu? A gente já tava num momento de tipo, apresentar famílias, amigos e tudo mais. E tipo, a gente não tinha nem avançado a questão da idade, que pra ele era um incômodo enorme, né?
Tipo assim, toda vez que a gente falava sobre isso eu ficava muito triste. Porque parecia que eu era um bebê, assim, com ele falando. Sendo que na maioria das vezes eu era mais maduro do que ele em questão de pensamentos e atitudes, né? Mas isso nem foi o maior dos problemas, né? Isso me incomodava, mas eu tipo, eu vou convencer ele, vou mostrar pra ele que a minha idade é só um número e não significa nada. E aí ele começou a sair aqui em Porto Alegre e ele sempre foi, tipo, muito respeitoso, sempre me tratou super bem. Só que quando a gente começou a sair na rua aqui, em Porto Alegre, ele começou a... eu comecei a perceber que ele ficava olhando outros caras, tipo, na rua. Só que não olhando, assim, tipo, né, olhei, a pessoa passou, olhei, tipo, realmente encarando, tipo, de olhar pra trás, assim, a gente de mãos dadas, ele olhando, virando pra trás pra ver outras pessoas passando, e começou a comentar sobre a aparência de outras pessoas, de que ele achava, tipo, bonito, gostoso e tudo mais. E tipo assim, eu não me considero uma pessoa ciumenta, e depois de viver esse relacionamento eu percebi que eu não sou uma pessoa ciumenta, mas o que isso me incomodava é porque eram pessoas que eram extremamente diferentes de mim. E tudo bem, uma pessoa pode ter um gosto bem diverso, assim, sabe? Só que isso me gerava inseguranças, porque era a primeira vez que eu tava, tipo, me relacionando com alguém e a gente não tinha, tipo, um relacionamento, sabe? A gente tava se conhecendo. E ele fazer esses comentários pra mim deixava entender como se ele não quisesse nada, tipo, relevante comigo, ou que a qualquer momento ele ia me trocar por uma dessas outras pessoas que ele tava achando atraente na rua. Tá, isso aconteceu 1, 2, 3, 4 vezes. Tipo, aconteceu por vários dias seguidos, assim. E eu comecei a ficar muito desconfortável. E aí eu falei pra ele que isso tava me incomodando. E ele meio que cagou, assim, sabe? Ele não se importou, falou que era uma insegurança da minha cabeça, que não era pra eu ficar preocupado e, tipo, super desvalorizou o que eu tinha compartilhado com ele, o que eu falava que, tipo, fazia eu me sentir, sabe? E isso me deixou bem triste, assim. O fato de, quando eu compartilhei o que eu tava sentindo, ele ignorar e falar que não era muito importante. Tá, aí isso foi uma coisa que me incomodou. Outra coisa que aconteceu aqui em Porto Alegre, que me chateou muito, que me deixou muito triste, foi... eu acho que isso eu não contei pra nenhum amigo, tá? Uma coisa bem off. Por favor, não vamos falar muito sobre isso fora daqui do podcast. Mas ele me machucou enquanto a gente estava, né, fazendo relações. E foi um machucadinho assim meio grave. Eu sangrei, eu me machuquei, tipo, a gente interrompeu o que estava acontecendo. E ele, tipo assim, viu que eu me machuquei, que eu tava sangrando, né? E ele, tipo assim, não se preocupou nada comigo. Ele ainda ficou irritado que, enfim, né, isso tinha acontecido. E, sei lá, hoje em dia, eu pensando, eu vejo que foi meio que uma forma de, tipo, bem violenta, assim, dele de agir. Mas que na hora, enfim, eu só fiquei triste, chateado, que ele não tava me ajudando, não tava preocupado com a minha dor, enfim, e tudo mais. E, enfim, né? E aí isso também me acendeu um alerta de que, tipo assim, meu Deus, eu não quero estar com alguém que, tipo, não se importa comigo, sabe? Só que isso era dezembro, a gente já tinha feito planos pra... Eu no final de dezembro ir passar o meu recesso de final de ano com ele em São Paulo, passar a virada em São Paulo. E aí eu fiquei, tipo, ficou uma pulga, daí, enfim, acabou esse período. A gente teve outras discussões, assim, sobre ele me desrespeitar, assim. Por exemplo, quando a gente saiu em Pelotas, assim, ele foi muito grosseiro, assim, falando sobre a forma como eu me vestia. Que até então ele sempre foi muito respeitoso e acolhedor e, tipo, falava que gostava da forma como eu me vestia. Só que depois ele começou a falar que isso meio que incomodava ele.
E eu comecei a perceber que ele não ficava, tipo, totalmente confortável, sabe? Alguns lugares que a gente ia, ele, tipo assim, meio que não queria mais estar perto de mim pra demonstrar que a gente era meio que um casal, assim. E aí eu comecei a perceber essas coisas e comecei a ficar, tipo, muito incomodado. Só que como eu já tinha, tipo, passagem, tudo pago lá pra ir pra São Paulo de novo, em São Paulo, no final do ano, eu pensei assim, tá, eu acho que talvez a gente tá passando muito tempo juntos, talvez agora a gente vai passar uns dias separado, e aí depois quando eu for pra São Paulo já vai estar tudo bem, tudo vai voltar ao normal como era no início, né? Só que eu confesso que quando ele saiu daqui de Porto Alegre, eu fiquei muito, tipo, pensando, e se eu só não for mais largar a passagem, tudo que eu tinha comprado pra ir pra São Paulo, se eu só não for mais, o que acontece? Só que eu tava vivendo aquilo pela primeira vez, eu tava empolgado e eu quis tipo assim, eu mesmo me cegar, sabe? Eu falei, tipo assim, ai, foda-se, vai, tá tudo bem. E enfim, né? Daí passou mais. Ele voltou pra São Paulo, passou umas 2, 3 semanas, e daí eu fui logo depois do Natal pra passar a virada com ele. Gente, e aí foi. Aí começa. Aí é o início do fim. Se vocês estão ouvindo até aqui, vocês estão percebendo que eu tô sendo muito. Talvez vocês podem pensar trouxa, que eu tô sendo humilhado, sei lá. Só que eu acho que, tipo, todo mundo meio que passa um pouco por situações assim quando gosta de alguém ou quando tá vivendo algo assim, uma relação meio tóxica. Então, eu queria pedir que vocês não me julgassem tanto assim, sabe? Enfim, aí fui pra lá em dezembro. E daí de novo, naquela dinâmica, a gente ficava uns dias na capital e depois ia pro interior. E aí, gente, nessa viagem, eu acho que ia passar 2 semanas lá, ou 10 dias de novo. Era bastante tempo. E aconteceu tanta coisa de humilhação que, tipo assim, talvez eu esqueça de alguma parte, mas eu vou tentar contar tudo que eu me lembro. A gente... Cheguei lá em São Paulo e aí, por exemplo, assim, ele falou que ele tinha terminado um relacionamento há 2 anos, né? Mas era um relacionamento longo que ele teve, mas ele já tinha terminado há 2 anos. E ele tinha uma relação amigável, até onde eu sei, com o ex dele. E várias vezes ele me falava que ia encontrar o ex dele, né, lá em São Paulo, e falava tipo, de boas, bom rolê pra vocês e tudo. Só que aí quando eu fui pra visitar ele lá, eu cheguei... E daí ele me falou assim, a cachorrinha do meu ex tá meio mal, eu acho que a gente não vai poder sair hoje de noite, eu vou ter que ligar pra ele e tal. Não era tipo uma cachorrinha deles que eles tinham juntos, só era uma cachorrinha do ex dele. E ele, tipo assim, deixou de sair comigo pra ligar pro ex e ficar consolando o ex dele. Daí de noite a cachorrinha faleceu e ele ficou, tipo assim, no telefone falando com o ex dele. E eu fiquei no quarto, tipo assim... trancado lá, tipo assim, sozinho. Só que, tipo, era um relacionamento à distância. Tipo assim, eu tava semanas esperando pra ver ele e fui, né? O intuito da viagem era pra ver ele. Então, tipo assim, eu me senti meio desimportante quando eu cheguei lá e ele, tipo assim, meio que cagou pra mim, assim, sabe? E aí, no dia seguinte, a gente tinha combinado de dar um passeio, né, por um museu e tal, e daí ele falou, tá, vamos dar o passeio, mas depois eu vou jantar com o meu ex e com a minha ex-sogra. Tu quer ir também? Falou assim. Aí, fiquei me sentindo trouxa de novo, porque daí eu falei, bom, na primeira noite ele não quis sair comigo. Na segunda, ele vai jantar com o ex dele, com a sogra, e tipo assim, nem pergunta se tá tudo certo, se eu quero ir, só, né, quer dizer, pergunta se eu quero ir, mas, tipo assim, ele nem cogitou, tipo assim, eles moravam na mesma cidade, eles podiam jantar juntos qualquer dia, ele esperou eu estar lá em São Paulo pra ir sair com o ex dele, parece que ele tá fazendo de propósito pra me incomodar. E daí eu falei, não, eu não vou jantar porque não tem nada a ver, sabe? Vou ficar em casa, vai lá e aproveita e boa janta. E ele foi, e me deixou pela segunda noite seguida em casa, sozinho, pra ele ir e jantar com
o ex dele e a ex-sogra dele, né? E aí, fiquei me sentindo um otário. Daí nesse segundo dia eu já tava me sentindo um otário. Felizmente, no dia seguinte eu tinha marcado de correr com um amigo meu que tava lá em São Paulo também, Pauleira, meu colega de faculdade, que é muito meu amigo, né? E aí, quando eu fui correr com ele no dia seguinte, eu contei pra ele as coisas que estavam acontecendo. E ele, assim, ó, só faltou me bater, porque ele me esculachou. Ele falou, nossa, já nunca imaginei que tu ia estar deixando fazerem isso contigo, porque não sei o que lá, porque eu não quero que meus amigos passem por isso, não sei o que. Me detonou. E fez o certo, fez o que qualquer um faria, fez o que eu teria feito. Inclusive, se algum amigo meu chegasse me contando essas coisas. E daí ele meio que me abriu os olhos, assim. Mas eu falei, tá, tô aqui, vou ter que ficar até o final agora, né? Inclusive o Paulo me ofereceu falou, sai da casa dele, vem pra casa comigo, sei lá, outras coisas assim. E eu falei, não, eu tô aqui, vou tentar ficar até o final, manter uma boa relação até o final, depois eu volto pra Porto Alegre, e era isso, né? Enfim, tá. Aí a gente, no dia seguinte, foi pra cidade dele lá do interior, né? E aí, eu chego... Não, essas, assim, ó, tentem visualizar. Eu já tinha ido pra casa dele do interior outras vezes, né? Quer dizer, outra vez. Em outubro. Né? Já conheci a casa dele, o quarto dele e tudo mais. Só que dessa vez, quando eu cheguei lá, eu já tava me sentindo em casa, né? Cheguei, subi com as minhas maluchas, entrei no quarto dele pra largar as malas. E quando eu entro no quarto dele, gente, tem um quadro enorme. Não é tipo um quadrinho, é tipo um quadro. Pegava a parede inteira que era uma foto do ex dele. Não era tipo assim uma foto dos dois juntos, de quando eles namoravam, nada. Era tipo assim, só uma foto do ex dele, inteiro, num quadro. Ele não tinha nenhum outro quadro na parede, era só aquele lá. E um quadro enorme. E tipo assim, e daí eu lembrei na minha cabeça, pensei que tipo assim, gente, da outra vez que eu vim isso aqui não tava aqui. Ou seja, enquanto ele tá aqui me conhecendo, a gente tá saindo, tá ficando meio sério, ele achou de bom tom botar um quadro enorme com uma foto do ex dele na parede do quarto dele e me convidou pra ir lá e nem cogitou de talvez tirar o quadro enquanto eu estivesse lá. Tipo assim, gente, é normal uma pessoa ter um pensamento assim? Amigos, eu vou interromper esse episódio porque eu gravei ele e ele ficou gigantesco. Então eu vou dividir entre essa primeira parte e no próximo episódio eu publico a segunda parte do episódio com o restante da história, tá? Mas assim, gag de la gag, tá? Aguardem o próximo episódio e contem aqui nos comentários o que vocês estão achando do início dessa história, tá? E até o próximo episódio.